Vamos falar agora de economia, porque teve um dado importante divulgado hoje, o índice considerado uma prévia do PIB, do Produto Interno Bruto, apontando uma queda na atividade econômica, isso no mês de outubro. Juliana Rosa já está aqui entre nós para analisar essa informação divulgada para nós. O que ela representa em Ju? Boa tarde para você. Tudo bom, Renan? Boa tarde para você, para Lari. Boa tarde para vocês, ouvintes. Eu estava brincando antes de começar a falar de economia com a Lari, que ela falou que o Batman, meu cachorro, fez barulho na entrada de 12h40. Não fez barulho, ele participou, opinou sobre economia nacional. Aí os ouvintes falaram que era o quê? Economia para você. Economia, adorei. Eu estava perguntando para ela qual tinha sido o trocadilho, né? Muito bom. Tá sempre participando, nosso mascote, Batman. Vou trazê-lo na próxima vez pessoalmente. Combinado. Por favor. Mas olha, a gente está tendo hoje a repercussão de um indicador importante da economia brasileira, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Ele é conhecido como uma espécie de prévia do PIB, porque a metodologia é diferente, ele é um indicador mais simples, mas justamente por ele ser mais simples do que o Produto Interno Bruto, ele sai mais rapidamente, então ele é um balizador importante da temperatura da nossa economia. E é um número que vem mais fraco, mostra uma queda da economia em outubro de 0,25%, quando a previsão era um ligeiro aumento. O que importa nesse momento é que às vezes sobe um pouquinho mais ou cai um pouco, enfim, do que se imaginava, mas quando você vai olhar a fotografia do ano de 2025, fica muito claro que a economia está perdendo força. Então, esse último terceiro trimestre agora, que foi o último dado que o IBGE divulgou, mostrou uma economia que ficou no 0 a 0, ficou estagnada. E agora no quarto trimestre, que é o que a gente está agora, esse dado é outubro, é o primeiro mês do quarto trimestre que estão sendo divulgados aí os resultados. Também deve ficar andando de lado. Então, a gente deve ficar 0 aí no terceiro trimestre, 0 no quarto. Então, o balanço de 2025 vai mostrar um crescimento bem menor do que do ano passado. A gente, ano passado, cresceu mais de 3%, esse ano vamos ficar com crescimento mais perto de 2,2%. Esse dado de hoje, inclusive, veio mais fraco e as projeções para o quarto trimestre, que era até um pouquinho melhor do que o do terceiro, acabaram muitas. Eu recebi agora à tarde várias revisões apontando um resultado parecido. Terceiro e quarto trimestre, meio no 0 a 0, meio andando de lado. E por que isso está acontecendo? Porque o juro está muito alto e o juro subiu porque o Banco Central deu essa dose do remédio na economia para poder esfriar realmente um pouco o ritmo do crescimento e, com isso, a inflação diminuir. Os dados de inflação já também estão demonstrando de forma mais clara que o juro alto faz efeito para puxar a inflação para baixo. Porque até então, qual era o argumento do Banco Central? Olha, a inflação está caindo, mas principalmente por conta do dólar. O dólar mais baixo, que não é uma questão interna, que é um movimento global, a economia americana está mais fraca, e a gente está pegando carona no dólar. Vai que aconteça alguma coisa lá e o dólar volte a subir, porque vai ter mudança do presidente do Banco Central, então a gente estava meio que na dependência mais do dólar do que dos nossos próprios indicadores. Agora não. Os dados de inflação, inclusive o IPCA da semana passada, já mostrou que o alívio da inflação está bem espalhado, ele não tem a ver só com o dólar, que ajudou alimento, produtos da indústria que tem componentes importados, mas já está também fazendo efeito em preços que estão ligados às condições financeiras da população. Mesmo com o mercado de trabalho aquecido, a gente já vai vendo as pessoas com menos fôlego de consumo, muita gente endividada, com esse crédito caro, as empresas também bastante sufocadas aí com esse juro alto. Então, a boa notícia disso tudo é que pelo menos está fazendo efeito, estava demorando a fazer efeito, até o próprio presidente do Banco Central chegou a falar isso publicamente, quase que não é possível, com juros de 15%, a gente não consegue desacelerar a economia. O governo estimula demais ainda a economia, isso, então o Banco Central acaba tendo que carregar na mão, porque estimula, gasta muito acima do que a economia consegue suportar, mas está fazendo efeito. E então a gente tem que ficar ligado essa semana, principalmente, quinta-feira agora vai sair um relatório longo, que é o principal relatório do Banco Central, onde ele vem demonstrando cada vez mais que, aos poucos, a projeção de inflação dele está caindo. Há uma expectativa de que caia mais. Então, ao longo dos meses, que ele olha lá na frente, já está olhando 2027, porque juro demora a fazer efeito na economia. Se a projeção do Banco Central na quinta-feira cair mais um pouco, ela já vai se aproximar de 3%, que é a meta de inflação do governo. Então, é um detalhezinho que vai fazer toda a diferença, porque isso aí vai voltar
a aposta do corte de juros a partir de janeiro ganhar força, voltar para o jogo. O janeiro que perdeu um pouco espaço, né, naquela última decisão do Banco Central de manter juros, ele fez um discurso ainda duro, o pessoal, não vai ser mais em janeiro, vai ser março. Por causa da aproximação da meta. Por conta, e se ele fizer uma projeção de inflação agora quinta-feira já caminhando para os 3%, pode ser já uma sinalização de que não, peraí, janeiro ainda está no jogo. Tá. Então, muita gente está esperando nessa notícia, porque esse juro alto tá todo mundo ali Super já quinta, então. sufocado, né? Super quinta. Super quinta, é boa. Vamos aguardar a super quinta, então. Economia pra você na super quinta. Gostou da economia? Obrigado, adorei. A gente, Batman adorou, tá super feliz. A gente adorou o Batman, foi O sensacional. meu marido falou, você não pegou ele e mostrou pro pessoal, então na próxima eu pego. verdade. Você podia ter mostrado. Né, a gente bota vai ele- querer ver o Batman, 10 com certeza. segundos de fama do Batman. Muita relevância para a economia nacional, tem tenho que ver certeza. quanto ele vai cobrar também por essa aparição. né? Ixi, vai ficar metido, né? É, com os Em juros real da e altura dólar. que estão, né? Beijo, Ju. Obrigado. Viu?